Dia, boa tarde ou boa noite. Estamos retomando porque a primeira material não ficou legal, tá bom? Então quero dizer para você o seguinte, estamos hoje aqui num ambiente diferente do que normalmente nós trabalhamos, né? Estamos hoje na sede do TRE em Rio Branco, Acre, exatamente. Por que estamos aqui? Porque o professor Perigo, na sua edição de número 107, vai levar para você as melhores informações no que diz respeito à eleição 2022. Você vai eleger deputados estaduais, deputados federais, você vai eleger senadores, você vai eleger governadores, entendeu? Então você tem que ter muita tranquilidade. E como a gente sempre diz, o dia hoje, a hora é agora e o momento é já. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, sabe por quê? Pode não haver amanhã. E nesse período eleitoral, aquela nossa dica, não faça do seu voto uma arma. A vítima pode ser você. Escolha bem e faça com que a sua escolha seja uma escolha tranquila, calma e uma escolha totalmente individual e sua. Tá? Apesar dos pesares, apesar de todas as situações, o Brasil é um dos países que exporta tecnologia em termos de eleição. A nossa urna eletrônica, desde que ela foi implantada, ela já foi testada milhares e milhares de vezes e é extremamente confiável. Então essa história de dizer que a urna eletrônica ela pode ser violada, isso é conto de carochinha. Até porque quem está dizendo isso foi eleito 3 ou 4 vezes por conta da urna eletrônica. Então está reclamando por quê agora, né? Então vamos lá, a gente quer dizer para vocês o seguinte, nós estamos aqui graças a um apoio especialíssimo da Aduc Sustentabilidade. O que é a Aduc? É uma empresa que ela retira da natureza aquele óleo de fritura, aquele óleo que você displicentemente jogava na natureza e não joga mais. Para cada óleo de fritura daquele que você joga, litro, você contamina 1 milhão de litros de água. Então você tem que tomar cuidado porque o nosso planeta está aí, ele precisa ser cuidado. Esse é um projeto para o seu neto. Você vai estar trabalhando no planeta para o seu filho e para o seu neto. É a Aduc Sustentabilidade, tá ok? É muito legal esse projeto e eu também faço parte da equipe da Aduc, porque em 2007 eu criei um projeto chamado O Meio Ambiente Agradece, ganhei até um prêmio Floresta Unida de Educação Ambiental, no valor de R$4.000, só que depois a gente não conseguiu dar continuidade ao projeto. Quando é agora 15 anos depois, a gente se encontra com a Aduc, e a Aduc, se Deus quiser, está fazendo parte. Alexandre Fonseca, grande cantor, meu amigão, tá ok, meu áudio tá tranquilo? Estamos aqui na sede do TRE, daqui a pouco você vai saber tudo do Dr. Carlos Vinícius, secretário de administração aqui do TRE, sobre o que pode e o que não pode nessa eleição, tá entendendo, meu amigo? Alexandre Fonseca, aquele abraço, você mora no meu coração. E também temos um apoio especial do Pimenta EE e do Açafrão EE. Esses dois produtos são plantados com maior carinho na chácara Aconchego, na estrada do Quinari. E lá, esse produto sai com qualidade. Se você observar na internet, você vai ver os benefícios que o açafrão traz para a sua vida. Eu adoro comer arroz com açafrão. Então não se esqueça que se você quiser o açafrão, você pode ligar 999-670055, que é o meu número, e nós levamos o açafrão até você. Ou se você for uma pessoa que gosta de conferir no ato, você vai no Araújo, no Ara Super, do Tangará e no Ara Super do Aviário, e você vai ter lá com certeza esse produto de qualidade à sua disposição, tá bom? E temos também um apoio especialíssimo da Prefeitura Municipal de Rio Branco, através do prefeito Tião Bocalon e do meu amigo Ailton Oliveira. Ailton Oliveira também é o diretor de comunicação lá da Prefeitura que está nos apoiando. E lembrando para você que está com o seu pet aí na região da 6 de agosto, o pet que eu digo é cachorrinho e gatinho, a Prefeitura está fazendo essa semana uma busca ativa dos animais para fazer a vacinação. Lembrando que aconteceu um caso de raiva humana aqui no município de Cobija. Eu vi essa notícia hoje pela manhã nos jornais, aliás, nos sites. Então preste atenção que a raiva humana ela mata. E não é uma coisa muito boa. Não, você gosta do meu gatinho nunca me azunhou. Mas se ele morder... Emerson Duarte, aquele abraço. Maria Graciane Vieira de Araújo voltando com a gente aqui também, né? Confirmando o áudio, tá tudo perfeito, tá? E o detalhe é o seguinte, você sabe que dia 2 de outubro acontece o primeiro turno das eleições. E o Acre vai viver um momento super sui generis. Nós vamos começar a votar às 6 horas da manhã. Por decisão do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, nós não vamos utilizar o nosso horário, ou seja, 2 horas antes. As eleições começavam no Brasil às 5 da manhã, né? Aqui me enrolei todo. A eleição nossa terminava aqui às 17 horas. Então, no Brasil inteiro, eles ficavam aguardando o fechamento das urnas do Acre para poder começar toda a movimentação. Então, por conta disso, o Acre volta a compor o horário nacional em termos de eleição. Então, vai começar às 8 e aqui às 6 da manhã. Então, você vai poder escolher, vai mudar a nossa rotina. Em compensação, 3 horas da tarde, nós vamos estar totalmente liberados, tá ok? Não fique prestando atenção nisso. E olha, vamos conversar agora com o Dr. Carlos Vinícius, e ele vai dizer para a gente o seguinte, secretário de administração do TRE. Exatamente. Então, veja bem,
Doutor Carlos, bom dia. É um prazer tê-lo aqui novamente, agora de forma efetiva. Né? Agora me diga uma coisa. Jorge, antes de tudo, pode tirar o doutor, que eu não, desculpa. eu não tenho o doutorado. É a força do hábito. Força do hábito. Até dar conta que tem muito cabo peba aí que nem tirou o registro da OAB e quer se vai. Então, não chame não. Não chame não para ver como os caras ficam bravos. Mas é uma bobagem desnecessária. É aquela velha história. Eu sou professor. Também sou Tentei professor. várias. Inclusive, olha, coisas em comum. Professor. Motociclista, né? Inclusive, claro que ele anda de 1000 para cima. Eu ainda estou na minha 150, mas vou fazer minha viagem tranquilo. Diga aí, meu jovem, por gentileza, o que é que pode e o que é que não pode nessa eleição em termos de propaganda, em termos de inscrição? Como é que o TRE se preparou para essa eleição? Essa eleição, Jorge, é uma eleição com várias coisas novas na parte de propaganda, né? Principalmente na parte de fiscalização. É importante delimitar primeiro. A partir de ontem, dia 16, todos aqueles que pediram registro na Justiça Eleitoral, embora esse registro ainda não esteja deferido, ele já pode fazer todos os atos de campanha. Certo. E o que são esses atos de campanha? O que é que pode ser feito? Panfletaço, bandeiraço. Panfletaço, bandeiraço, desde que não atrapalhe a via pública. Certo. WhatsApp, Facebook. As redes sociais hoje é que é a grande novidade. Você pode sair mandando propaganda eleitoral para todo mundo no WhatsApp? Não, você pode mandar para aquelas pessoas que se cadastraram e aceitam receber essa propaganda. Peraí, calma aí. Não pode haver aquele disparo em massa. Porque já tem um monte na minha casa. Tem um monte, sabe o que eu fiz? Uns 3 ou 4 que eu nem conhecia, meti na soneca. Já meti uma soneca de outra vida. Você pode pedir o descadastramento para não receber mais esse tipo de propaganda. Dessa pessoa ou de todo mundo? Dessa pessoa. A cada um você vai avaliar quem é que você quer receber ou não. Quem é afeto e quem não é. Quem é afeto e quem não é. Ninguém é obrigado a passar o dia todo recebendo no seu WhatsApp mensagem de cunho político com as quais você sequer concorda, né? Pode ser até um e-mail spam, né? Não, o grande problema, isso ocorreu de 2018 para cá muito fortemente, é a questão dos disparos em massa, né? Isso é perigoso. Compra de seguidores. Compra com robôs. É possível o candidato impulsionar na rede social dele, devidamente registrada, com o número dele, o nome dele, sob a responsabilidade dele, sem anonimato, ele impulsionar as mensagens dele? Desde que ele contrate. Já nós que somos pessoas físicas, nós não podemos fazer impulsionamento para candidato. Então, o que é que pode? Pode ter comício já. Sem showmício, ninguém de fora. Sem showmício. Showmício eu acho que tem umas 4 eleições que não pode mais. Mas um artistazinho local, não pode não. Ninguém. Showmício não. Acaba tem que ir lá para ouvir as propostas, para ouvir uma coisa que 2018 também acabou, mas que é possível a gente ver ainda, que é o carro de som. Quando é que o carro de som é possível? O carro de som só é possível próximo ao diretório central do candidato, ou no caso de cicleata, passeata, aí o carro de som pode acompanhar. Tratamento VIP aqui do TRE, aqui a aguinha geladinha, tá? O pessoal tem aqui, tá bem a gente. Muito obrigado, senhora. Continue, chefe. Então, isso pode, durante uma caminhata, durante uma cicleata, uma carreata, ter um carro de som acompanhando. Tem que observar o máximo de decibéis, a passagem perto de hospitais, né? 200 metros de órgãos públicos, como sede de poder judiciário, sede de poder municipal ou estadual, hospitais, delegacias, tudo isso é proibido. Certo. Mas quem fiscaliza isso? Quem fiscaliza isso? O eleitor, eu posso contribuir com isso? O eleitor é o maior fiscal da eleição. Jorge, se a gente imaginar, ou se a gente pretender que a Justiça Eleitoral coíba todos os ilícitos eleitorais sozinha... Não tem eleição. Não vai haver fiscalização. Exatamente. Mas não temos como botar, por exemplo, um servidor, o promotor de justiça vai mandar um servidor dele, ficar ao lado de cada candidato, de cada cabo eleitoral. Isso é inviável, certo. Isso é ilusório. A eleição ela tem 2 pontos grandes de fiscalização. Os próprios partidos, eles fiscalizam uns os outros, né? E o outro é o eleitor, esse é o maior interessado no processo eleitoral. E é por isso que a gente tem ferramentas, como vários telefones disponíveis. Depois você vai dizer pra gente esse telefone. E tem telefone, e tem um melhor ainda, que é o Pardal, é o sistema Pardal, que é um aplicativo. Eu já ouvi falar. É um aplicativo que você baixa no seu celular e você manda a notícia crime diretamente ao Ministério Público e ao juiz eleitoral. Mais um detalhe. Mas já está valendo agora? Já vale há 3 eleições. É Pardal. Pardal. Entendeu? Vá lá na loja. Na loja, no Play Store
e coloque lá, Pardal. Isso. Baixa, aí tem que se cadastrar? Ou não? Tem que se cadastrar porque ele não aceita denúncia anônima. E também para evitar também aquela denúncia de fake news. O cara denuncia, o candidato denuncia o outro que está ali, mas na verdade ele quer direcionar a justiça eleitoral para lá para ele fazer campanha irregular do outro lado. É o moitinho. Outra coisa, Boi de piranha, não né? aceita denúncia sem nenhum lastro de comprovação. Então, por exemplo, você vê um candidato botar uma propaganda irregular em algum local. Vamos pegar uma coisa bem comum, pintar um muro, que não pode. O candidato pintou um muro. Não pode pintar muro nessa eleição? Não, já há tempos também que não pode. Não sabia. Não pode pintar muro. E aí o que é que você faz? Você tira uma foto daquele muro e você manda junto com a denúncia. O endereço direitinho. Tudo direitinho. Porque senão fica aquela coisa da denúncia, do denuncismo, né? Um denuncia o outro, na verdade, só para desviar foco. Então, o Pardal ele só aceita com a identificação, sim, mas essa identificação do eleitor ou do denunciante, que pode fica ser no anonimato. Outro candidato, ela fica guardada, fica com a gente, e com algum lastro de comprovação. Certo. Então, o maior fiscal da eleição é o eleitor, e ele é o maior interessado Agora, nisso. Ontem eu vi vários carros com aquele adesivo do candidato. Aquilo pode? Pode. Aquele adesivo na parte traseira do carro, vazado direitinho. Vazado, ele tem que ter uma medida no máximo de 0,5 metro quadrado. Certo. Inclusive ele pode em outro local do carro, pode não ser lá. Só não pode e às vezes o cidadão quer ser muito inteligente, né? Ele bota lá no para-brisa traseiro, já o 0,5 metro, e ele bota em outras laterais do carro. Quando soma tudo, dá mais de 0,5 metro, aí ele está irregular. Certo. Aí o candidato é punido. O candidato é punido. E o cidadão também tem também pode ser punido. Seu carro pode ser retirado. Aquela propaganda vai ser retirada na hora, ali vai ser arrancada na hora. Então, o que é permitido, que a gente chama de... Como é que é o nome daquele plásticozinho? Tem um nome próprio para ele. Mas bom, e aquela coisa que é colocada no para-brisa traseiro, perfurado, com identificação do candidato... Tudo direitinho. Com ligação direitinho. Isso é permitido, não há problema nisso. Certo. Agora me diga uma coisa. Ontem eu saí de casa, eu passei ali pela... Quem que está chegando aqui com a gente? Benedito Pontes. Sempre trabalhar com... Sempre trabalhei como auxiliar de juiz. Pois é. Que hora deve chegar no TRE? Que hora deve chegar no TRE? Agora vai sair. Agora tem... Ele responde aí, por favor. Benedito, isso o próprio cartório eleitoral depois vai te dar um horário, mas assim, tu imaginas que você chegava a determinada hora em 2018, 2020... 7 horas da manhã, quando era às 8. Agora tu vai chegar 2 horas antes. Eu sei. Ou seja, começa a eleição às 6, tu vai ter que chegar lá às 4. Fica tranquilo, né? Por aí. Mas aí o pessoal pode agilizar alguma coisa. Sim, Benedito, prazer em vê-lo, prazer em ter na nossa página. E não se esqueça que dia 30 tem Dia 30 tem o treinamento, O treinamento parece que vai ser feito aqui, né? Ou não, é lá no Tribunal de Contas do Estado, né? Treinamento dos mesários? Sim, eu sou mesário voluntário. O treinamento dos mesários, ele vai começar agora dia 26 aqui em Rio Branco, são vários dias em vários locais. O meu é dia 30. Nós vamos ter treinamento aqui na Justiça Federal, vamos ter treinamento aqui no Ministério Público Federal, na OAB, no Tribunal de Contas, são turmas. Por quê? A gente treina em cada turma no máximo 50 pessoas. Certo. E nós vamos convocar aqui de Rio Branco o presidente e o primeiro secretário. Então, são mais ou menos 1.500 São 2.280 pontos de eleição que eu sei que tem aqui. No Acre todo. Mas em Rio Branco deve ser cerca de 1.500. Então, você imagina 1.500 vezes 2, são 3.000 pessoas para treinar. Bacana. Então, vai ter lanche. Vai ter lanche? O treinamento é o dia todo, né? Não vai ter lanche, mas qual é a novidade para essa eleição? O auxílio alimentação do mesário no dia da eleição, que foi de R$ 35,00 na eleição passada, vai ser de 90 este ano. Oxê! R$ 90. E no dia do treinamento, como são 2 horas de treinamento, não vai ter o lanche, o dia todo. Mas ele te dá direito como mesário a 2 dias de folga no teu órgão de trabalho. Então é um benefício que a Justiça Eleitoral concede ao eleitor, que se voluntaria. Tá ouvindo, Correinha? 2 dias, hein? Aguenta solto que eu vou cobrar. Vai tirar uma certidão no próprio site do TSE. Beleza, maravilha. Mas, pois é, agora veja só qual é a situação. Quando eu vinha, no primeiro dia, eu já vi Edivaldo Magalhães, candidato do PCdoB, ali, na esquina do estádio. Um pouco mais na frente, eu vi Jorge Viana, Marcos Viana e a Nazaré Araújo, com estratégia nacional, que o pessoal do PT do estadual, né, lançando tudo direitinho. E a Mara estava com aquele um carrinho de som, do outro lado ali naquela curva que vai para a ponte metálica ali eu acho que já está atrapalhando o trânsito, né? E umas 100 pessoas por ali. Como fiscalizar essas pessoas?
eles são voluntários, porque eu lembro que uma época, uma amiga minha foi trabalhar nisso e era recibado, né? Você pelo seu CPF, você tinha recibo, você tinha um cadastro por cada partido, tranquilo. Como é que vocês vão fazer para fiscalizar isso? Porque tinha muita gente. E olha, no começo da eleição, é o que eu falei ontem na minha live, tem gente que está disparando tudo que tem no começo. Então o cara tem que entender que a eleição tem 2 meses aí, né? Então o cara só está entrando agora quem tem bala na agulha. E quem fica com quem não tem bala na agulha? Como fiscalizar isso? São várias formas de fiscalização. Primeiro vamos falar sobre atrapalhar o trânsito. Isso é uma competência da RB Trans, que se ela entender que está atrapalhando, ela vai pedir para que as pessoas saiam desse local ou adequar para que o trânsito flua normalmente. Interrompe uma via e libera outra. Caso isso não seja atendido, é comunicado à Justiça Eleitoral e o juiz eleitoral vai determinar a medida adequada para sanar esse problema. Fiscalização. Um dos focos da Justiça Eleitoral nos últimos tempos é gastos com campanha. Prestação de contas. Prestação de contas. Então são 2 prestações de contas prévias que os candidatos devem apresentar e é aí que o TRE, a partir daí que o TRE vai conferir com os fornecedores que prestaram serviço para aquele candidato, se houve superfaturamento ou não. Superfaturamento, se não houve prestação de serviços de cabo eleitoral, o famoso, como você disse, recibado. Tudo isso é checado. Agora a carteira assinada, como é que ficou isso? Não, aí é com a gente não faz essa exigência. Essa exigência é com o importante é que tenha com o Ministério do Trabalho, é que tem um registro. Registro. Então, o que é que se avalia? É quanto esse candidato declarou que ia gastar na campanha e se esses gastos, com tudo que ele fez, é compatível com o que ele apresentou de justificativa. Então a Justiça Eleitoral ela trabalha aí. Como eu disse no começo, é impossível que a Justiça Eleitoral tenha uma pessoa em cada canto de campanha. Mas vocês vão fiscalizar também aquele dinheiro que vem do fundo partidário? Sim, esse principalmente. Esse é o federal, que vem... Na verdade, a arrecadação do candidato ela se divide em 2 partes, né? O fundo partidário, que já é destinado às eleições, e as doações de particulares, pessoas físicas, pessoa jurídica não pode doar. Então o candidato, ele faz... Pessoa física, pessoa jurídica não. Não. Nada de empresa de ônibus está doando para candidato? De modo algum, é proibido. E como é que essas arrecadações são feitas? Elas são feitas em conta aberta pelo candidato, com CNPJ da campanha, né? CNPJ do candidato, e todo esse dinheiro ele tem que passar por ali. É possível umas doações que não passam na conta do candidato, como por exemplo, um particular tem um imóvel simples de no máximo 40 mil reais de despesa, e ele cede para um candidato. Mas fazer o comitê. Isso, mas isso tem que ser documentado para que possa haver uma fiscalização. Contrato de locação, né? Comodato, né? De comodato, porque ele não vai ter locação, que não vai ter pagamento se for uma doação do particular, dentro do limite do particular. Que ninguém pode doar mais do que 1% do que tu ganhou no exercício passado. Pelo imposto de renda. Pelo imposto de renda. Certo. Então, tudo isso tem que ser mensurado. Então, uma doação dessa de imóvel, é feita uma avaliação de quanto é um aluguel naquela área, por determinado período, e isso entra na contabilidade do candidato. Como se ele tivesse pago. Como se ele tivesse pago. Agora me diz uma coisa. Não, como ele tivesse recebido uma doação do particular em dinheiro na conta dele. Agora me diz uma coisa. No começo do ano, eu fui sondado para ser candidato. Graças a Deus eu não aceitei. Porque eu prefiro trabalhar com os bastidores. Agora me disseram que também que eu posso fazer eventos. Eu posso fazer eventos para ganhar recurso? Sim. Tipo assim, bingo, aquela coisa. E me diz uma coisa, carreata vai valer? Carreata sim, carreata sempre vale. Ela vale inclusive até a véspera da eleição. Carreata, cicleata, motociata, todas são permitidas. O que é que o candidato deve ter o cuidado de fazer? Comunicar a polícia militar com antecedência, a RB Trans, para que isso não trave a cidade, né? Então, naturalmente, a RB Trans, a Polícia Militar, eles vão ver que horário você vai fazer, em que via. Então vai ter um tratamento para isso. E para não tumultuar, de cada vez. A pessoa resolve todo mundo fazer o último dia de campanha. Todo mundo vai para a mesma via, no mesmo dia, no mesmo horário. Um conflito aí é muito provável. Então tem que evitar isso. Locação de veículos. Deixa eu ver quem está chegando aqui. É de Milson Silva. Locação de veículos. Como é que fica? Vocês vão controlar também? Isso tudo é a cargo do comitê dos candidatos e partidos. Certo. A Justiça Eleitoral, ela só quer que tudo isso esteja registrado. Porque se pegar um veículo que está trabalhando para uma determinada campanha e não há uma documentação correspondente a esse veículo na prestação de contas, essa prestação de contas ela pode ser impugnada. Agora, uma coisa, essa questão da eleição.
Provavelmente, até pela quantidade de candidatos que nós temos, nós vamos ter um segundo turno. Como foi que o TRE analisou tantos candidatos? Porque nós só tivemos algo parecido em 2006. Olha, para a gente é irrelevante o número de candidatos. Mas não assustou não, assim? Não, nós estamos com 500 e poucos pedidos de registro, já tivemos 400 e poucos em outra eleição, mas para a gente é normal, a gente está sempre preparado para o máximo. Uhum. Isso diz respeito ao maior volume de trabalho? Claro, mas esperado. E como é que esse volume de trabalho se dá? Ele se dá no maior tempo para analisar cada pedido de candidatura, você tem que analisar se toda a documentação exigida foi apresentada por cada um desses candidatos, na análise das prestações de contas de cada candidato. Então, é esse o trabalho que a gente tem a mais. Até porque, no meu conhecimento assim, de jornalista, nesse tempo aí, cobrindo a eleição, eu sei que hoje você pode ser impugnado por alguns motivos. Se eu estiver errado, me diga. Dupla filiação. O cara se filiou num partido lá, não sei quanto, esqueceu, se filiou no outro e tal. Essa não tem mais. Mas não tem mais, né? Não tem mais porque vale a última filiação. Vale, então essa já caiu. Tá vendo só? Jorge Brau, professor Brito também é cultura. Outra coisa, a questão do domicílio eleitoral. Sim. É necessário que o cara tenha um determinado período para se candidatar para aquela área. Isso. Tem até aquele caso do Sarney, né, que foi para o Amapá e tal, e que fizeram o questionamento dele. Beleza. Outra coisa também, a prestação de contas que você falou e essa questão dos processos. Né? Por exemplo, nós vemos um momento agora que a candidata Maísa, vice do Gladson, tem um processo, né? E hoje a situação ela continua candidata até que haja uma lei transitada de julgado ou não? Olha, todo mundo que pede o registro de candidatura na Justiça Eleitoral e que não tem esse pedido julgado, ele é candidato até então. Uhum. Nesse caso concreto que você citou, ela é candidata até que a Justiça Eleitoral avalie esse pedido. O que é que vai acontecer? Ela faz o pedido de registro de candidatura. Abre-se um prazo para impugnação, e foi isso que aconteceu. O Ministério Público ingressou com a impugnação. Isso é eleitoral. Exato. No momento que a Justiça Eleitoral ela vai analisar o pedido de registro, ela analisa junto à impugnação. Dali vai sair ou o deferimento da candidatura ou o indeferimento da candidatura. Se a candidatura foi indeferida e couber recurso, esse recurso sobe. Se não... Sobe e ela continua candidata. Se transitar em julgado, ela é afastada definitivamente. Qual seria o último... O TSE seria o último... Olha, tem casos que chegam até o STF, em recurso extraordinário. Aí a pessoa já ganhou, já cumpriu o mandato, já está... Não, esses processos têm prioridade. Tem prioridade. Tem prioridade. Então, a Justiça Eleitoral ela tem prazo para ajudar os registros, o TSE tem para ajudar os registros, e normalmente quando vai para o Supremo, que não tem prazo, mas o Supremo dá prioridade, certo, porque tem interferência na eleição. Certo. Então você já falou de que forma o eleitor pode ajudar o TRE, eu já estou ajudando como mesário eleitoral. Você podia passar para o pessoal os números? Você tem os números aí? Não, de cabeça não. Mas você pode pegar ali? Posso, tem alguns números. Tá, então enquanto ele vai pegar os números aqui, a gente vai continuar dizendo para você o seguinte, olha, nós estamos indo até você graças a um apoio especialíssimo da Dux Sustentabilidade, que é a empresa que recolhe aquele óleo de fritura diretamente da natureza, né, e evita que você polua a cada 1 milhão de litros de água. Nós temos algumas escolas que já estão trabalhando com a gente, que é a Escola Imaculada Conceição, que é a escola particular, temos aí a Marilda Gouveia, temos a Heloísa Mourão Marques, estamos trabalhando junto a Carlos Casavecchia e ao Colégio Tiradentes, que é aquele colégio militar do Corpo de Bombeiros, entendeu? Então aquele abraço especial também para toda a galera que está aí impulsionando as nossas lives, as nossas páginas, né? E um abraço especial para o pessoal da Rádio Difusora Acreana, emissora a qual eu fiz parte durante um tempo. Um abraço para meu amigo Washington aqui no Cabeça Chata, né? Café com Notícia, a TV5 todos os dias. E dizer para vocês o seguinte, 78 anos da Rádio Difusora. Eu assisti uma entrevista muito bacana do Damião Viana, que entrou na rádio como mensageiro, ou seja, office boy, hoje é diretor de jornalismo de lá, e foi muito esclarecedora essa entrevista. E a Voz das Selvas é, em alguns lugares aqui distantes da nossa cidade e do nosso estado do Acre, é a única informação que o indivíduo tem através da... Onde a internet não chega, a Rádio Difusora chega, né? E tem várias emissoras da aldeia, que é dirigida pelo Jairo Carioca, que também leva essas informações sobre os acontecimentos do estado do Acre, do Brasil e do mundo. Afinal de contas, por exemplo, ontem eu li uma matéria interessante da minha live, de uma garotinha de 5 anos, em Bijol, na Índia. Ela matou uma cobra no dente. Ela estava brincando no terreiro lá, né, tranquilamente, a cobra veio,
e ela brincando com a cobra foi, picou ela, ela pegou automaticamente em ato reflexo, mordeu-lhe a cobra. Resultado, a cobra morreu e a menina foi encaminhada ao pronto-socorro, segundo informações, passa bem, né? E está lá. Agora os médicos estão preocupadíssimos para tentar identificar um soro antiofídico, aliás, um soro anticriancídico para a menina. Por quê? Imagina a menina dessa na escola. Um coleguinha vem com ela, se invoca, ela morde, a criança vai e morre. Ah, mas cada situação que você vê que, meu Deus do céu, né? E hoje, não, amanhã nós vamos falar para vocês também o seguinte. O WhatsApp inventou uma lista de palavras que você não pode utilizar no WhatsApp. Então a gente já separou essas palavras. E se você, por um acaso, pronunciar essa palavra no seu WhatsApp, você pode ser o WhatsApp bloqueado. E para desbloquear o WhatsApp, você sabe que é uma meleca do tamanho do mundo, hein? Então a gente vai divulgar para vocês quais serão essas informações aí. E lembrando que o pessoal da 6 de agosto está recebendo hoje a visita do pessoal do Centro Zoonose para fazer a vacinação do seu pet, do seu cão e do seu gatinho, tá bom? E hoje nós estamos num ambiente tranquilo, olha, aqui é climatizado, não tem zoada, segundo andar aqui do prédio do TRE, por isso que a gente está gravando com áudio, até o áudio é como é que se diz? É do próprio telefone, porque ó, fizeram o favor do meu celularzinho aqui, meu lapelinha não funcionar, mas estamos tranquilos. Pronto, já fomos recuperar os números e você fica esperto para você poder interferir de forma legal. Agora veja bem, são 500 candidatos a deputado estadual, deputado federal, são 9 candidatos a senador e são 7 candidatos a governador. Uma pergunta antes de você me dizer isso aqui, o TRE também se preocupa com o tempo que esse indivíduo permanece? Porque o cara vai chegar às 6 horas da manhã, meio com sono. Aí, qual é a dica? Levar uma colinha, porque vai ter muita coisa. Agora tem um detalhe, hein? Depois que inventaram o Photoshop, meu amigo, eu vou dizer um negócio. Tem candidato, tem que tomar muito cuidado quando for botar foto lá. Tem uns 2 ou 3 da última eleição que eu cliquei, não era o cara. Ele não tinha nada a ver. O Photoshop transformou o cara o cara saiu transformou um Munra num Thundercats. E aí, o que vai ser feito? Assim, o tempo da votação. A questão da votação é uma coisa que sempre nos preocupa. São 5 eleições, na verdade, né? Por isso que a Justiça Eleitoral ela usa eleições de 2022 e não eleição. Porque, na verdade, são 5 eleições ao mesmo tempo. Vários cargos. São vários cargos. Então, uma eleição para cada cargo. É um estadual, um federal. Federal, começando pela urna. Um federal, um estadual, um governador, um senador e o presidente da República. Né? Eu tinha esquecido o presidente, o principal. São 5, né? São 5, né? Então, é fundamental o eleitor levar a colinha dele, para que ele não fique procurando na lista. Sempre tem uma lista colada ali perto da urna. E é proibido fotografar qualquer tipo de coisa dentro da urna. É crime dentro cadeia. É crime lá dentro da urna. E o cara entrega o celular e bota o outro no bolso. Não dá para dar o bacu, né? Mas as cabinas elas são colocadas de um modo que o presidente da mesa ele consiga ver o eleitor, não a urna. Nós não queremos ver a urna, nós não queremos quebrar o sigilo do voto. Mas a urna é colocada de um modo que o presidente da mesa consiga ver o eleitor. Qualquer flash, qualquer coisa já pode. Pode dar voz de prisão pro cara na hora que ele fizer isso? Claro, o presidente da mesa ali no local é a maior autoridade do local. Ali acima dele só o juiz eleitoral. Tá vendo, Gracinha? E outra coisa, tem que ser uma pessoa. A não ser quando é um idoso que tem dificuldade de mobilidade. O acompanhante, dependendo da situação da pessoa que necessita do acompanhante, o acompanhante pode entrar, inclusive teclar. Mas depende da situação de quem precisa desse auxílio. E isso é avaliado por quem? Pelo presidente da sessão. Certo. Agora, me diga uma coisa, aí essa questão da votação. Pois é. Não, aqui você falou sobre os telefones. Olha, telefone. Nós temos telefones. Agora, é muito importante, Jorge, é preocupante essa questão do telefone, eu vou te dizer porquê, eu já até mencionei um pouquinho antes, mas eu vou repetir agora. Você telefonar e você só relatar uma situação, é muito difícil a gente saber se isso é verdade ou não. Certo? E é comum a denúncia vazia, o denuncismo. Para quê? Para tentar tirar o foco da justiça eleitoral para outro lado, ou mesmo para tentar... É o boi de piranha, bota num lado para passar o lado. Então, não é aconselhável que a denúncia seja por telefone. O aconselhável é pelo aplicativo Pardal. Já decorei. Porque lá, o denunciante é identificado só para nós, não para o público, e ele tem que juntar alguma coisa de prova, algum indicativo. Algum indício. Tá? Mas nós temos o telefone da ouvidoria do TRE, que é 0800 649
9218, e tem o telefone do Ministério Público, que é o fiscal da lei e é quem normalmente aciona. Pode ler aí. Não, eu pedi para você ler, que eu estou... Ah, tá. A Maria Graciane Vieira, ela disse, parabéns pela entrevista, muito boa, muito importante, todos esses esclarecimentos. Que bom, Maria Graciane. Diretamente de Boca do Acre, isso aí é o pessoal fiel. Então o Ministério Público, ele deve divulgar um 0800, mas eu tenho, por enquanto, 3212-2000. Eu vou querer esse papelzinho para mim depois. Mas eu reforço, o ideal é que a denúncia seja feita pelo sistema Pardal. Certo. Porque assim... Inclusive, já vou instalar o meu. A Justiça Eleitoral, ela te dá um feedback da providência que tomou, tá? A Justiça Eleitoral ou o Ministério Público Eleitoral. Você acompanha o que você fez. Você acompanha a sua denúncia. Para ver o resultado. Para ver o resultado. Beleza. Porque senão, como nós falamos, fica no denuncismo. E o denuncismo, ele não ajuda ninguém, não ajuda o eleitor, não ajuda o Brasil, não ajuda ninguém. Pois é. Ajuda só quem está de má fé. Certo. Esses dois números aqui eu vou ter. Agora olha só que eu tenho uns dados aqui. Quem está chegando aqui também, a Quinha Bezerra. Meu amigo Quinha, estou sabendo que seu coração é vermelho e agora está pulsando cada vez mais forte, hein? Galera já está na rua com faca na caveira e com sangue no olho. Mas olha só, o Acre tem 588.433 eleitores que estão aptos a votar. De 2020 até este ano, o eleitorado cresceu apenas 38%. Isso aqui são dados que a gente pegou. De quando para quando? De 2020 para 2022, cresceu só 38%. 0,30. A maioria do eleitorado é composta por mulheres, 303.082, representando 52%. Os homens somam 284.599 eleitores, 48% do quantitativo total de eleitores. Agora veja só, apesar de várias campanhas do pessoal tentar, até por cotas de 30% de mulheres dentro de cada agremiação, não houve um avanço. De 32 agremiações, parece que somente 16 apresentaram votos femininos. E aqui no Acre nós temos só a Mara Rocha, que aqui você atribui essa falta de participação da mulher, não só nas eleições, mas também dentro dos parlamentos. Ô Jorge, isso acho que não há dúvida que é um machismo estrutural que nós vivemos no Brasil e em parte do mundo, em escala menor, em alguns países mais desenvolvidos. Mas no Brasil certamente há um machismo estrutural, como há uma questão em relação aos negros, aos índios também, que é estrutural. Homofobia também. Homofobia estrutural. Estado laico contra as religiões de matrizes africanas. Tudo isso vai levar algum tempo para a gente romper essas barreiras, não vai ser do dia para a noite. O que acontece na política em relação às mulheres, acontece nos outros setores. Isso não é específico das eleições. Motorista de caminhão. Aquela motorista que faleceu, tinha quebrado o paradigma, né, que ela faleceu. Em qualquer outros cargos que você olhar, há uma predominância ainda masculina, infelizmente. Mas no ministro, lá no Supremo não, tem a Weber, tem um bocado de gente lá. Já que você citou o Supremo, vamos citar o Supremo. Quantas mulheres? São 11 ministros, tem quantas mulheres? Eu acho que tinham 3, não? Só tem 2, Carmen Lúcia e Rosa Weber. Mas tinham 3, tinha uma outra que era... Mas são 11. São 11 ministros. Você tá certo. Há uma predominância masculina há muito tempo. Certo. E isso é um machismo estrutural, isso é uma questão que não vai ser mudada do dia para a noite. Nossa obrigação, e a Justiça Eleitoral tem feito isso, o próprio Congresso fez ao exigir que parte do fundo eleitoral, aliás, foi o TSE, parte do fundo eleitoral fosse destinada à campanha das mulheres. Né? Isso é uma tentativa, uma desconstrução desse status. Mas isso só vai acontecer quando eu, cidadão, você, Jorge Brau, cidadão, você que está nos assistindo, cidadão, começar a quebrar essas barreiras. Não adianta as mulheres falar em empoderamento quando elas não levam isso adiante, quando elas têm preconceito com as próprias mulheres candidatas. Pois é. E não estou falando em votar em A, B ou C aqui, de jeito nenhum. Eu quero dizer o seguinte, quando elas acham que não estão aptas a participar desse processo, não se candidatam. É preciso que as mulheres elas tenham voz, não só como eleitoras, mas como representantes do povo. Estão precisando de quê? De mais mulheres candidatas, em todas as esferas. E às vezes, quando aparecem umas que começam a se destacar, o pessoal arranja um jeito de mandar pro andar de cima, né, velho? A Marielle um exemplo aí que até hoje está sendo, né, investigado e tal direitinho. Eu tenho algumas situações. Agora, só para em termos de presidência, né? A gente está aí com uma eleição. Mais uma vez a gente tem aquele processo de bipolarização, que eu acho que não é legal. Uma terceira via que não vem, é a opinião minha, tá? Se quiserem processar, processa a mim. Então, olha só, nós estamos com 107 edições, ninguém nunca sofreu um processo, graças a Deus. Então, veja bem, a polarização está aí, né? Eu sempre digo,
Você tem um amigo que está em uma outra trincheira. Então ele é divergente atual. Não vale a pena discutir política, futebol e religião, porque você termina complicando. E essa situação de você dizer que você tem um inimigo, por exemplo, diz, você é bolsonarista. Mas por quê? Eu? Aí não, me estranhei, né? Não, porque tem muita gente na sua página que é Bolsonaro. Eu digo, companheiro, é o seguinte, o cara posta. Bom, o Marcos é meu amigo aqui. No Carlos é meu amigo aqui no Facebook. Beleza. Ele postou um negócio Bolsonaro. Beleza, eu vou lá e olho. Se eu achar que... Só como exemplo, porque sabe que eu não posso postar nada. Não, né? Mas para você ver, eu também daqui a pouco não posso, porque eu sou mesário. Então, veja bem, quando eu me vejo com essa situação, o que eu penso? Eu vou olhar. Se aquilo não ofendeu ao que eu penso, aos valores que meu pai me passou, a questão do, como vocês gostam de falar, os advogados, o Estado de Direito, né? Eu deixo lá. Agora o que vai acontecer? Se é uma coisa homofóbica, racista, com tópicos de religião, condenando essa ou aquela religião, eu vou lá no botãozinho, tem escrito assim, soneca por 30 dias. Pô, sonequinha para você. Tem outro botão que você pode usar também. Ocultar, ou então excluir. Entendeu? Pronto, então é uma coisa bem mais maior. Tu sabe o que eu acho que é um grande erro do brasileiro, e a gente reproduz muito isso, a gente não pode discutir política, religião e futebol. A gente deve discutir. Não, mas a gente deve discutir. O grande problema que nós temos é de não respeitar a opinião contrária à nossa. Agora sabe o que eu fico triste? Tu entendeu? Quando eu entendi, quando o cara fala, Brau, a verdade é a seguinte. Quando o cara fala a verdade é a seguinte, ele já se colocou a verdade absoluta dele. E a minha foi pro pau. Não aceita contestação. Não, aí eu... O que está acontecendo é que adversários políticos ou pessoas que têm pensamentos divergentes estão levando isso para o lado pessoal, o lado da inimizade. Se você gosta do candidato A e eu gosto do B, não impede. Caprichoso e garantido. Fechou o pau. Vamos conversar, vamos debater. O meu candidato é isso, o seu é isso. Mas nós não somos inimigos, nós podemos ser adversários. Há uma diferença muito grande entre adversário e inimigo. Eu sou botafoguense, uma das paixões da minha vida é Botafogo. Eu vou dizer para ele, meus pêsames, tudo bem. Eu sou flamenguista, meus pêsames, muito obrigado. Eu tenho inúmeros amigos flamenguistas, até porque é a maior torcida. 43 milhões. Tudo bem, eu aceito isso. Cara, isso não me impede, por exemplo, de eu reconhecer que o Flamengo hoje joga um futebol 100 vezes melhor do que o Botafogo. Nós somos adversários. Aí você tem mais dinheiro que a gente. Aquela empresa que entrou agora tem mais. Mas vamos melhorar. Eles estão com o bolso cheio. Mas vamos melhorar. Cara, isso é uma questão de não negar fatos. Não é porque eu torço pelo determinado time que o seu time não presta. Não, eu tenho que ter a realidade comigo. Eu sou. Fulano é católico, o outro é evangélico. O outro é macumbeirista. Peraí. O Deus não é o mesmo? Nós podemos ter visões diferentes da mesma coisa, mas nós não somos inimigos por isso. E na política, infelizmente, no Brasil agora está. Ainda tem uma coisa muito ruim que eu acho na política hoje. Se você não é do lado A, ele já diz que você é do lado B. E como você também não é do lado B, ele diz que você é do lado A. E se você não é de nenhum dos lados, ele diz que você é o tal do isentão. Gente, não existe só, hoje, Brasil, o X e o Y. Existe o Z. Nós temos 12 candidatos à presidência da República. Esses outros não podem participar? Ninguém pode admirar um terceiro? A gente falando da Ibiricica daqui, mas a Ibiricica lá de cima está bem maior, né? Bem maior, bem mais complicado. Agora, eu fico preocupado. Eu queria até que você dissesse alguma coisa sobre isso. Cara, eu acho que tem que acabar com esse negócio de segundo turno. Segundo turno é um negócio assim que você, por exemplo, eu tenho sobrinhos que são, eu vou até falar para eles. Eu tenho sobrinhos que são do PSOL, do PT e tal, não sei o quê. Eu já votei no Lula, já votei no Jorge, eles querem me convencer a votar no Lula de novo. Aí eu fico, gente, e o Alckmin? Aí eles falam, não, mas o Alckmin é um projeto. Não, beleza. Se alguém me convencer, eu até a eleição posso até votar. Agora, porque no Bolsonaro eu estava em trânsito, eu estava viajando, paguei até a multa. Então é aquela seguinte, se você pegar as últimas 2 campanhas eleitorais para presidente, você vai ver A xingando B e B xingando A. A dizendo que B pegou o dinheiro do mensalão e A dizendo que B pegou o dinheiro lá do metrô de São Paulo. Aí de uma hora para outra os caras se tornam friends forever em torno de um objetivo, algo a ser batido. Não vamos acabar com esse turno, não? Vamos acabar com isso? Jorge, 2 coisas. O primeiro, o Ulisses Guimarães, ele tem uma frase fantástica que ele diga pra gente. Ele disse assim: na política, o inimigo de hoje é o aliado de amanhã. Esse é o problema. Ulisses Guimarães. Sobre o segundo turno, qual é a ideia do segundo turno? A ideia do segundo turno é que o candidato que vença, ele tenha uma representatividade que dê sustentação. E vou explicar por quê. Nós temos 12 candidatos a presidente agora, correto?
Se não tivesse segundo turno, era possível que um candidato ele fosse eleito com 20% dos votos, ou até menos. Pois é. Por quê? Porque diluiria entre 12 candidatos e o cara que tinha mais voto, vamos imaginar, ele teve 19% dos votos válidos. Ou seja, esse cara ia representar a nação com só 19% dos votos válidos. Isso aí você dá certo. Então, quando vai para o segundo turno, é uma forma de você aumentar a representatividade, dizer que aquele cara que ganhou, ele tem maioria dentro do país. Mas, por exemplo, Tião Viana, segundo mandato. A diferença é de 0,25 pontos percentuais. Quer dizer, é uma diferença, tipo assim, que eu trabalhava na época da campanha lá, fazendo a cobertura para a difusora. Foi uma eleição que o pessoal já estava considerado que não ia ganhar. Por quê? Porque de onde vinham as urnas, eram de onde o PT nunca tinha ganho. Mas é com a força do César Messias, né, do vice, então eu costumo dizer, de eleição você espera tudo. Sim, mas aí esse é o sentido, exatamente isso que você está falando é o sentido do segundo turno. Por mais que a diferença tenha sido de um voto, ele tem maioria. Quem ganhou tem maioria. 50% mais um. É assim, pronto. A regra da lei é essa. O pessoal, 51%. Não, é o que você disse, é 50% mais um. Foi. Pode ser que o cara ganhe, tenha 50 e 50, mas lá na vírgula tem um eleitor a mais por aqui. Se eu não estou enganado, foi 50,25 Alguma contra coisa. 49,75. Então, se for 50,00 e 49,99, o outro teve maioria. Então, esse é o Certo. sentido de dar maior representatividade, para que ele possa ter o apoio, nem que tenha sido momentâneo, mas o apoio da maioria da população. É por isso que, em dia, a democracia é a voz da maioria. Embora não podemos esquecer que quem é eleito governa para todos, para aqueles que votaram nele e aqueles que não votaram E nele. precisa de uma maioria na Assembleia e na Câmara para poder governar. Ninguém governa sozinho. E o segundo turno ajuda nisso também. Por quê? Porque ele aglutina forças para o segundo turno. Então, temos 12 candidatos à presidência da República. Vão 2 para o segundo turno. Os outros 10, eles vão se aglutinar em uma dessas 2 campanhas. E ali eles passam a aderir àquilo e provavelmente vão dar uma sustentação para aquele governo que vai ganhar. Então, tudo isso é pensado em dar uma maior representatividade. Beleza. Eu conversei aqui com meu amigo Carlos Vinícius. A gente podia ficar aqui N tempos, mas ele tem as suas obrigações, também tem as minhas. E quer dizer que você fique à vontade para se despedir dos nossos ouvintes aqui, para dar as suas considerações finais. E dizer que o projeto Professor Coração Político está aí, está cada dia sendo mais requisitado para as pessoas, sempre trazendo a boa informação, trazendo sempre o contraditório. Se você, que foi citado, se sentir de algum momento, você chega para a gente e diz, a gente dá o espaço até maior, você vê aqui, vamos fazer 3 lives na TV Rio Branco, no estúdio de lá, segunda, quarta, sexta, e terça e quinta essa live itinerante que você está vendo. Essa live de agora, você vai ter às 19 horas novamente, não é uma reprise, é no nosso horário costumeiro de lives, entendeu? Eu ia dizer, doutor, fique à vontade. E minha carreira, só para finalizar aqui, e a carreira de motociclista depois do tombo? Desistiu ou ainda Não, tem uma, então estamos de eu tenho uma volta aí. maquininha guardada em casa? Tem, depois Qual é a maquininha guardada? eu tenho uma Suzuki, uma V-Strom. V-Strom 750? 650. Depois do tombo e 3 cirurgias na perna e uma no braço, eu já voltei, estou pilotando normal. A vida é risco, a vida é risco. Cassiano, eu estou querendo convencer ele a fazer um bowl de balão, tá? Não, Então, balão, o Cassiano sabe que não rola. O balão não, que eu tenho medo de altura. Mas falando, tu toma um remédio. Não, tu toma um remédio. Eu né? vou apagar dorme, o balão. Não dorme. É. Aí quando o balão subir, o pessoal te acorda. Quando você vai lá em cima, não tem mais como pular. Tem que ficar à vontade. Pois é, Jorge, 2 coisas que eu acho que é fundamental a gente finalizar. A primeira é a questão do horário de votação. Certo. É uma novidade no Acre. O eleitor acreano, ele tem, por costume, ir em 2 momentos para a sessão eleitoral. De manhã cedo, Quando abre, logo 8 quando horas. abre, e no final da tarde, que o sol está mais claro. 4 e meia. Aquela fila danada. que vai subindo sem. Acontece que este ano não vai ter votação 4h30. A sessão eleitoral vai abrir 6 da manhã e vai fechar 3 da tarde. 3 da tarde, aquele eleitor que estiver na sessão eleitoral, na fila, ele recebe a senha e vota. Pode até ficar até 4, 5, mas ele tem que estar lá 3 da tarde. Certo. O eleitor que chegar 3 da tarde, 5 minutos, ele não vota mais. É igual o Enem, fica do lado de fora esperando que... Exatamente. Então é uma preocupação muito grande. É a primeira vez que isso vai acontecer no Acre. E a gente tem que levar muito essa informação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Porque a jornalista, a cabeça é um HD muito grande, minha cabeça é bem pequenininha. É o transporte de eleitores.
Eu me lembro que o TRE requisita alguns carros do órgão superior para ficar. Vai ser a mesma coisa? Quem for flagrado fazendo transporte irregular vai... Vai. É crime transporte irregular. Beleza. Só quem pode fazer transporte de eleitor é a Justiça Eleitoral. E o que é que, como você disse, a gente requisita os cargos dos órgãos públicos, cadastra esses carros, adesiva a serviço da Justiça Eleitoral, sempre tem uma pessoa da Justiça Eleitoral dentro desse veículo. 48 horas antes. São definidas todas as rotas, é dado conhecimento ao público em geral, principalmente aos partidos políticos, sobre que rotas vão operar, que horas vão operar. Então só quem pode fazer a Justiça Eleitoral. Porque o prefeito, o Tião Bocalão, nosso amigo que nos ajuda aqui na nossa live, ele liberou no dia da eleição o transporte coletivo. Sim. Liberou. Isso, Ninguém coletivo. paga transporte Exato. No dia do coletivo. E vai ter que remanejar, ou seja, eu acredito que os ônibus devem estar saindo das garagens por volta de 4 horas. Vai ter que sair mais cedo, porque o mesário, como a eleição começa às 6 da manhã... Eu tenho que estar lá às 5. 5, tu tem para tirar a zerésima, né? Lembra? Tem. De manhã cedo é um documentinho que sai da onde chamado zerésima. E o que é a zerésima? É a relação de todos os candidatos que estão participando da eleição com a quantidade de votos que ele tem do lado, ou seja, 0. Daí vem o nome zerésima. E isso é confrontado no final do dia com o quê? Com o boletim de urna. É o mesmo boletim agora com os votos recebidos durante o dia. Agora, com o Acre entrando às 6 horas da manhã, me diga uma coisa, vai ficar mais fazer a totalização? Porque eles reclamaram, falam 2 horas para responder pela gente. Não, agora nós vamos totalizar igual o resto do Brasil, no mesmo tempo. Enquanto é 3 da tarde aqui, é 5 lá. Estão totalizando lá, nós estamos totalizando aqui. E vai ter aquele esquema de aqui ou na praça, alguma coisa? Vocês estão pensando em fazer Não, porque hoje o que a gente... Tudo a rede social. Não, olha só. O que é que acontecia? A gente botava na praça porque a gente instalava o nosso sistema para dar em tempo real para os eleitores. Hoje o que nós recebemos no TSE, aqui no TRE, todo mundo é o mesmo que o eleitor recebe no aplicativo da Justiça Eleitoral que ele baixa e acompanha. Eu tenho o aplicativo da Justiça Eleitoral, é o e-título, eu tenho. Tu tem o e-título, mas esse aplicativo da eleição é um próprio para acompanhamento do resultado. Eu vou ter o Pardal, que eu vou baixar daqui a pouco. Tu vai baixar. Então não adianta a gente botar mais nada, porque cidadão em qualquer local do país ele tem, em tempo real, não só o Acre, ele tem o Brasil inteiro para acompanhar. O mundo inteiro, o cara acompanha a eleição dos Estados Unidos aqui. Exato. E o que é agora, para a palavra final? Você falou uma coisa no começo que eu acho que é fundamental nesse tempo de tanto conflito, de tanta... Eu diria assim, de tanto ódio que a gente está vendo um contra o outro, um lado contra o outro. Caim, Abel, aquela coisa toda mesmo. Não faça do seu voto uma arma. A vítima pode ser você. Porque você vai ser uma vítima. Eu diria que pode não, ele vai ser uma vítima. Entendo. Porque esse voto que você dá, esse cara vai passar 4 anos ou no parlamento, onde deveria fazer leis para te ajudar e fiscalizar, e ele não vai fazer nada. Ou ele vai estar no governo do estado e não vai fazer nada. Ou ele vai estar na presidência da República ou no Senado e não vai fazer nada. Então, é um minutinho de bobeira para 4 anos de arrependimento. Então, não vote porque fulano é teu amigo. E outra, porque telha, geladeira... Cara, olha, o candidato que te dá uma telha, tem uma coisa na cabeça, a telha ou qualquer coisa, ele vai tirar isso de volta. E não vai ser de uma forma lícita, não. Pode ter certeza que o cara que te compra voto, ele vai te roubar lá na frente. É no popular, não adianta vir com meias palavras, não. Candidato que oferece bem em troca de voto, ele vai te roubar lá na frente. Isso é fato. Então, vote, pode até ser que você erre, isso é normal. Mas você votou com a sua consciência, com a sua cabeça, achando que era o melhor para o teu estado e para o teu país. Tu errou, paciência, na outra eleição eu corrijo. Mas foi de pensado, foi uma coisa... Não me vendi, eu não votei... Ah, meu amigo é candidato porque é meu amigo. Será que ele é... Ele pode ser até um bom amigo, mas ele pode ser um péssimo parlamentar, um péssimo governador, entendeu? Muito obrigado, Carlos. E aquele negócio que eu estava falando, olha, é o seguinte, às vezes você diz, olha, você é um ótimo amante, você pode ser um péssimo marido, né? É esquisito esse negócio. Olha, só para repetir aqui os telefones do TRE, 0800 649 9218 e 3 do Ministério Público. Ministério Público 3212 2000, pede para falar com o pessoal da turma eleitoral e denuncie. E não se esqueça de baixar o Pardal. Porque o Pardal é o principal. Aqui é muito difícil você conseguir trazer um indício de prova. Então, aqui normalmente o que ocorre são denúncias vazias. Mas a gente recebe, apura.
Mas o ideal é o Pardal, porque você vai ser identificado pela Justiça Eleitoral, você vai receber um retorno do que está sendo feito e você pode indicar uma prova, um caminho para que essa prova seja obtida. E aí sim, aí a gente consegue pegar aquele infrator. Beleza. Pois eu estou muito feliz porque, graças a Deus, a gente chegou aqui na live de número 107, fizemos um contato ontem com a Daniele, muito educada aqui da Assessoria de Comunicação do TRE. Tenho certeza que nós não vamos ficar só nessa vez, nós vamos ir outras vezes e tal. E aquela velha história, nós temos aí eleitores de 16 a 18 anos que não têm necessidade de votar, mas vão, porque eles sentem a necessidade de contribuir com o país. Temos eleitores acima de 60 anos que não precisam votar, mas vão votar até para rever os amigos, né? É um fato interessante que eu posso lhe contar. Quando eu sou mesário, eu observo os velhinhos, né? Então tem velhinhos que só se encontram de 2 em 2 anos. Aí tem aquele diálogo: oi, fulano, tudo bem? Como é que você tá? Ah, eu tô bem, como é que tá a família? Rapaz, e cadê o Raimundo? Rapaz, o Raimundo morreu. Rapaz, o Raimundo morreu, nem fiquei sabendo, né? É uma confusão. Então esse pessoal que vai votar essa hora da manhã, com certeza vai ficar de resenha até às 10, entendeu? Vai coisa tranquila. Agora uma coisa que eu observei também. Na minha urna eleitoral, que é a 25ª, ali no Mário de Oliveira, nós tivemos muitos idosos que estavam com problema na identificação por biometria, né? Então nós tivemos uns 10 ou 12 que nós tivemos que fazer. Mas aí o nosso presidente da mesa era uma pessoa muito educada e tal, a gente até entendia, né? Porque as pessoas chegam com... pessoas que trabalham com produto químico também perde a digital, né? Mas a gente sempre dá um jeito de contornar. Então agradeço ao Carlos, agradeço ao TRE, agradeço a você que ficou com a gente, agradeço a você que está ouvindo essa live em outro momento. É uma live bastante esclarecedora. E os telefones estão aqui, eu guardei, vou repetir novamente, 0800 649 9218 e 3212-2000, que é o telefone do Ministério Público. E aí você tem o Pardalzinho que você pode baixar, e você tem também o e-título, né? E você fica tranquilo. E tem esse outro aplicativo que eu vou descobrir qual é, para depois falar para você. Você vai poder acompanhar, entendeu? O dia hoje... O aplicativo, o nome dele é Divulga. Divulga. O dia hoje, a hora é agora, o momento é já. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, sabe por quê? Pode não haver amanhã. E o mais importante nesse período que estamos vivendo, não faça do seu voto uma arma, a vítima pode ser você. O médico, quando ele erra, ele mata um. Você na urna, se errar, vai sacanear a tua população do teu estado, do teu município, por pelo menos mais 4 anos, ok? E outra, urna eletrônica é confiável. Vá lá, quebre o cabelo, mostre, pegue seu título assim com orgulho, assim, eu estou aqui exercendo meu direito de cidadão e ninguém vai me tirar daqui. E outra coisa, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo com vocês para a gente discutir depois? Vamos mudar um pouquinho dessa abstenção desses votos brancos e nulos, vamos? Na última eleição para prefeito foi um negócio... Eu até... Socorro Nery, você é minha amiga, me desculpe. Mas na última eleição nós tivemos o Bocalon, que foi eleito, né, prefeito, e vemos a abstenção, brancos e nulos em segundo lugar, e a Socorro Nery pegou o 3º lugar no negócio. Quer dizer, para a via das dúvidas, ela perdeu para ela mesma. Um beijo no teu coração, mas aí, candidata a deputado federal, né? Tchau, daqui a pouco eu volto às 19 horas para lançar essa live direitinho. E amanhã, se Deus quiser, conversaremos com o Damião Viana, seus 78 anos, a voz das selvas.